aqui como igreja, reconhecendo, Senhor, que a terra seca somos nós. Mas nós sabemos, Senhor, que à medida da nossa sede, à medida que o Senhor derrama água sobre nós, aumenta, Senhor, a nossa sede por Ti. Aumenta a nossa fome por Ti. Nós precisamos sair desse lugar de esfriamento espiritual. Nós precisamos sair desse lugar de argumentos, de desculpas. Nós precisamos sair desse lugar, Senhor, onde é mais fácil ver o outro do que a nós mesmos. Nos arranca desse lugar, Senhor, que nós já não aguardamos pelo momento de falar contigo. Nos arranca desse lugar, Senhor, que nós vamos praticamente obrigados para um momento de oração, para a consciência não ficar pesada. Aleluia! Nos arranca desse lugar, Senhor, de sequidão, que já nós não temos mais, Senhor, o desejo de louvar, o desejo de fazer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Nós já não temos mais expectativa do céu. Ah, Deus, eu posso sentir o céu tão perto nessa noite. O céu está tão perto nessa noite, Senhor. Eu posso ver o Senhor contemplando a tua igreja. Eu posso ouvir o Senhor inclinado no teu trono, olhando para dentro da missão Atos essa noite. E o Senhor está olhando e esperando aquela oração sincera e dizer: Senhor, o problema sou eu. O problema são os meus argumentos, o problema são as minhas desculpas. O problema é que a minha mente está cheia, mas o meu coração está vazio. O problema é que eu estou cheio da letra, mas vazio de espírito. É verdade. Nós estamos cheios de entendimento na mente, mas o coração vazio de fogo. Já não nos importamos mais em ouvir a tua voz. E a palavra para a igreja dessa noite é: se hoje ouvirais a voz do Senhor, seu Deus, Senhor, queremos essa chuva, queremos a chuva nessa noite. Senhor, nós podemos sentir o cheiro do teu avivamento chegando, Senhor. Espírito Santo Deus, você pode pedir isso para Ele. Senhor, desse ambiente de oração, Pai, eu quero orar nesse momento pela vida do Carlos que está internado. Pai, os médicos já fizeram vários exames e não acham o que ele tem. Pai, mas o Senhor sabe. E o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. E eu quero pedir e vestir e revestir
Aquela família foi comprada pelo precioso sangue que verteu na cruz. Pai, é nessa adoração que nós destruímos toda a fortaleza do mal. Como nós lemos, Paulo disse: as nossas armas não são dessa terra, as nossas armas são poderosas em Deus e destroem toda fortaleza, destroem todo argumento. E nós destruímos agora toda essa fortaleza feita sobre a mente da Jaqueline, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu posso ver pelos olhos da fé, assim como ruíram as muralhas de Jericó, as fortalezas em torno daquele lugar estão ruindo nessa noite. Elas vão ruir nessa noite, e o teu Espírito vai entrar lá com uma força como ele nunca entrou. Pai, nós declaramos aquele lugar aberto para ti. Pai, todo o principado, toda a potestade que se levantou contra aquela casa, ele cai por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar. Eu quero orar pela vida do Betran nessa noite. Deus, ele está nos assistindo, e eu creio que o mesmo unção está passando aqui, está passando lá. Pai, em nome de Jesus, abre as portas que precisam ser abertas. Pai, o Betran, ele foi àquele lugar para levar o teu fogo naquele lugar. Aquele lugar está morto espiritualmente. Aquele lugar está frio. Mas nós sabemos que um homem em chamas, ele pode queimar uma nação. Pai, eu creio no chamado na vida do Betran. E eu quero, Senhor, liberar sobre a vida do Betran, Senhor, um novo ânimo. A palavra sobre a vida do Betran nessa noite: ser forte e ser corajoso. Ser forte e corajoso, porque a terra eu já entreguei nas tuas mãos. Show, regaçunha da raça. Raçuia baixeira da raça. Pai, eu quero liberar essa palavra sobre este lugar. Pai, essa pessoa que disse, já disse aqui nessa noite: Pai, eu estou frio. Eu quero liberar nessa noite. O fogo vai ser aceso. O fogo não se apaga, ele está adormecido. Mas eu creio, a tua palavra diz que o fogo sobre o altar não se apagará. E nós estamos aqui nessa noite para colocar lenha, Senhor, nesse altar. Pai, então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha fluir sobre esse altar. Venha fluir sobre esse altar, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar, deixa queimar.
Eu quero dizer algo informal para você. Você está no meio de uma guerra. Você está no meio de uma guerra. E você tem duas opções. Ou você vai para frente guerrear, ou você fica sentado na sua casa, seu irmão, esperando ser derrotado. Porque querendo ou não, você está no meio do campo de batalha. Se você não guerrear pela sua casa, se você não guerrear pela sua família, se você não guerrear para aquilo que Deus colocou na sua mão, com todas as suas forças, você vai perder. Deus está convidando a igreja para lugares altos nele, para nós chegarmos ao lugar que Ele quer levar a sua igreja, e a igreja está teimando a estar com seus pés firmados aqui nessa terra. Nós queremos lutar com o mundo, com as armas do mundo, e Paulo está dizendo para mim e para você: as armas de vocês não são daqui, as armas de vocês são espirituais em Deus. A arma que você precisa para ganhar essa guerra, irmãos,
precisa sair desse nível raso que nós estamos e começar a andar no nível de Deus. Paulo nos diz que a nossa guerra não é contra sangue e contra a carne, mas a nossa guerra é contra principados e potestades. Aí ele diz: revestidos, pois, de toda a armadura de Deus. Ele dá exemplos terrenos, mas apontando para coisas eternas. Nós queremos ganhar uma guerra pela eternidade usando armas aqui dessa terra. Existem armas que a igreja está deixando, e por isso que ela está crescendo em quantidade, mas ela está diminuindo em espiritualidade. Nós queremos estruturar, nós estamos pintando, vai ficar bonito, mas não é isso que atrai o pecador, não é isso que transforma a vida. O que transforma a vida de alguém é a vida de oração da igreja. O que transforma a vida de alguém é a ação do Espírito Santo através da minha e da sua vida. E essa arma, irmãos, que nós precisamos buscar. Eu digo sempre, não é tudo que é espiritual. Não é tudo que é espiritual. Tem coisa que é falta de vergonha na cara. Tem coisa que é só desculpa esfarrapada. Tem coisa que é nós mesmos que não queremos mudar. Mas a pessoa, ela pode fugir, Melanie, da sua visita, ela pode fugir da minha visita, ela pode fugir da igreja, mas não tem quem consiga fugir de uma oração. A oração abre portas que você nunca vai abrir. A oração chega em lugares que os teus pés nunca vai chegar. Na carta ao povo de Gálatas, Paulo passa a carne inteira falando de uma guerra. Qual guerra? A carne contra o espírito. Aquele que você alimentar mais vai ser maior. E nós estamos, infelizmente, alimentando mais a nossa carne. Paulo nos diz que nós precisamos buscar urgentemente, irmãos, os frutos do Espírito. E se você for ver, a igreja ela está cheia de dons, mas não está gerando frutos. Porque nós pensamos: ah, meu Deus, a igreja está toda orando em línguas, falando em outras línguas, mas o que vai levar você para o céu não é você orar em outras línguas, é você segurar a sua língua. O que vai levar eu e você para o céu não é eu ter o dom da profecia sobre a vida de alguém, é eu amar a vida de alguém, é eu importar com a vida do outro, é eu amar o outro. O que vai levar eu e você para o céu é, embora a gente saber a vida do outro pelo dom da revelação e da profecia, a gente não sai falando. E muitas vezes a gente está aqui, o fogo vem, os dons aparecem, mas o clamor da igreja é que todo esse mover, que todos esses dons misturados venham se formar em uma coisa: os frutos do Espírito Santo. Porque se nós, irmãos, estivermos aqui pensando: ah, eu vou ficar aqui orando, vou ficar aqui nesse mover, vou ficar aqui orando em línguas e adorando, e isso não gerar um fruto em mim e em você, mas eu quero ter. Porque se a minha oração não alcançar alguém, se a minha oração não mudar a vida de alguém através das minhas atitudes, nós estamos perdidos. Então ele, em Gálatas, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós precisamos entender que nós não somos nada, mas Paulo diz que nós fomos enxertados como jambuzeiros bravos na oliveira verdadeira, para nós termos a vida de Deus em nós.
Ou seja, Deus quer nos levar para um nível maior de poder, um nível maior de glória, um nível maior de intimidade, um nível maior de revelação. A Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. Sabe por que a gente está sendo pego de surpresa em muitos lugares? Porque a gente não está mais querendo ser profeta de Jesus. Estava ouvindo uma ministração da apóstola Maurício Milhões e ela disse: no dia da eleição, eu não liguei rádio, eu não liguei TV, me tranquei no meu apartamento, eu desliguei meu celular e eu só fui saber o resultado da eleição na segunda-feira. Mas antes de tudo, antes de eu saber tudo, eu tinha uma convicção que o resultado não era o que a igreja queria, mas o Espírito entrou no quarto dela e disse: o Senhor está no trono e dele não se ausentará. E às vezes a gente vinha com a mensagem triunfalista, com a mensagem que vai, e não foi. Mas Deus, irmãos, Ele quer que nesse tempo nós saibamos lutar com as nossas armas, as armas que Ele tem para nos entregar. Então, o convite que Ele tem para mim e para você nessa noite é para que nós possamos sair desse nível que nós estamos e para o nível que Ele está. O convite para Ele nessa noite, irmãos, é para que nós possamos ter a decisão de subir. E eu não estou falando aqui do céu ainda não. Eu estou falando aqui de nós decidirmos subir, crescer em maturidade, crescer em unção, crescer nas verdades da palavra. A Daniel diz que o povo que conhece a Deus se tornará forte. E o que? Fará proezas. Sabe por quê? Que nós devemos conhecer a Deus, porque sem o conhecimento de Deus ninguém consegue fazer nada. Sem conhecer as Escrituras, nós podemos até tentar, mas com as Escrituras nós vamos sempre no caminho certo. Nós temos a bússola nas nossas mãos. Sabe por que nós estamos apavorados? Porque nós esquecemos o final da Bíblia. E no final da Bíblia ela já está dizendo: vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Ah, pastor, mas eu estou com dor hoje. Fica tranquilo, no final vai dar certo. Aguenta. Persevera. Ah, mas a finança está difícil. Persevera. Ah, mas a casa está difícil. Persevera. Não abre mão, não desiste. Mas o ministério está difícil. Persevera. Então Deus nos chama para subir. 5 exemplos de pessoas que subiram de nível e alcançaram a obra de Deus. Irmãos, todo homem, toda mulher que existe, que estão gerando um propósito, ele precisa ter um desejo de Cristo. O anjo apareceu para Maria e disse: mulher, bendita és tu entre as mulheres. Tu vai dar luz ao menino. E ela perguntou: como isso vai acontecer? Aí o anjo falou para ela um louvor que eu acho lindo. Eu não sei cantar, mas é bonito. É um pedido mais ou menos assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. É mais ou menos isso. E ele disse, e continuou falando: porque tu vais gerar, tu vai ter um propósito no teu ventre. Aí a Bíblia diz no versículo seguinte, Marcinho: e Maria decidiu subir as montanhas para a cidade de Judá. Porque quem recebe um propósito para gerar um grande futuro não pode andar em níveis baixos. E o mais interessante, a Bíblia especifica, olha só: e naqueles dias levantou-se Maria, subiu apressada as montanhas a uma cidade de Judá. O Senhor
estava falando para mim e para você nessa noite. Judá significa adoração. Nós precisamos, como igreja, subir nesse nível de adoração. Nós precisamos chegar nesse nível. Se nós quisermos dentro de nós fazer com que o propósito que Deus já colocou, deixa eu te falar algo. Você já carregava aí dentro. Você já carrega um propósito aí dentro. Você precisa crescer, você precisa subir nesse nível. Segunda pessoa que entendeu que precisava mudar de nível foi a sunamita. A Bíblia diz que ela viu o homem de Deus passar, começou a dar pão para ele, construiu um quarto para ele. E o profeta disse: o que é que falta sobre a vida dessa mulher? Porque quando você honra um homem ou mulher de Deus, você não precisa pedir o céu, olha o que você está precisando para te entregar. E ele disse: eu vou te dar um filho. Só que o menino morre. Aí ela faz algo que ela entendeu, algo que nós precisamos entender. O menino morreu no colo dela. A primeira coisa que ela fez foi o quê? A Bíblia diz: e ela subiu com o menino para o quarto que estava em cima. Ela tirou a impossibilidade do nível de baixo e levou a possibilidade do nível de cima. Aleluia! Todas as vezes que você decide levar suas guerras para o nível mais alto, a chance do milagre se abre diante de você. Toda vida que você decide agarrar em Deus as armas certas para a sua guerra, a chance da vitória é muito maior. Sabe por que a chave não virou? Sabe por que a pessoa não mudou? Sabe por que a situação não mudou ainda? Porque você está lutando com ela aqui embaixo. E Deus está dizendo para você: ei, leva teus filhos para o quarto de cima. Leva tua esposa para o quarto de cima. Leva tua doença para o quarto de cima. Leva o teu impossível para o quarto de cima. Porque é no nível de cima que você vai alcançar o seu milagre. Glória a Jesus. Você precisa sair do raso e ir para os lugares altos em Deus. Jesus entendeu isso. Ele disse o seguinte: olha, nós vamos participar da última Páscoa, a Santa Ceia. Vocês vão procurar o cenáculo. O que é o cenáculo? É um lugar acima. Não existe uma comunhão plena com Jesus sem você estar no nível de cima. Não existe uma comunhão plena com Jesus sem você decidir viver uma vida acima da média. Aleluia. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu estudo. Para você sair desse lugar e subir as escadas. Quando você decide subir, você vê coisas que outras pessoas não viram. Quando Jesus subiu o monte da transfiguração, ele disse: só comigo Pedro, Tiago e João. Só eles três viram Elias, Moisés e Jesus se manifestar naquele lugar. Ninguém mais viu. Porque quando nós decidimos ir para o lugar de cima, a glória de Deus decide se manifestar na nossa vida. Tem vitórias que você só vai conseguir em cima. Quando os amalequitas vieram contra Israel, Moisés pegou essa chave e disse: eu vou subir. E enquanto eu estiver com as minhas mãos erguidas adorando o Senhor, vocês vão vencer aqui embaixo. E a Bíblia diz que todas as vezes que as mãos de Moisés caíam, os israelitas se perdiam. Quando ele levantava, o povo vencia. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para mim e para você: vá para o nível de cima, que é o Senhor que vai vencer as suas guerras. Vá para o nível de cima, levante suas mãos. Pastor, mas sei que em casa está derretendo aí. Vá para o seu lugar lá em cima, feche seus olhos, comece a falar com Ele, comece a adorar, comece a estar com Ele nesse lugar. Porque quando nós estamos em cima, irmãos, não é todo mundo que quer subir, você vai ser menos incomodado.
Não é todo mundo que quer subir, você vai estar mais tempo sozinho. Não é todo mundo que quer pagar o preço de subir um pouco mais alto, lá a fila é menor. Ache esse lugar lá em cima. E o mais interessante, Silvana, é que quando o Espírito Santo foi se derramar, ele se derramou justamente no Senado. Um lugar acima, onde todos os outros estavam. Tinham 500 pessoas, só 120 ficaram no andar de cima, o resto não desceu. Quando todo mundo desceu, o Espírito Santo veio. Se você quer viver uma vida plena em Deus, você precisa viver esse lugar de um nível maior. Você precisa ver as pessoas que subiram com você desistindo, e você dizer: daqui eu não saio. As pessoas vão dizer: não, aqui não vai nada não, e você vai dizer: não, daqui eu não saio. Não, aqui não é um bom lugar para estar. Não, aqui eu não saio. O Espírito Santo está procurando pessoas que não queiram sair desse lugar. Eu já divido para você, é um lugar onde você vai estar mais só, de poucos amigos, onde muita gente vai olhar para você e vai dizer: não, isso aí não, isso aí é fanatismo, isso aí já é loucura, não precisa disso tudo. Aí você vai ter que olhar para ele e dizer: pode ir, eu conheço o propósito que eu estou carregando, eu conheço o que eu preciso para viver aquilo que Deus me chamou para viver. Irmãos, irmãs, quando Paulo diz: as nossas armas não são desse lugar, as nossas armas estão em Deus, ele está dizendo o seguinte: você precisa ir lá buscar, você precisa buscar essas armas, você precisa achar esse lugar onde o Senhor vai entregar para você o seu escudo da fé, a espada da palavra, a sandália da preparação do Evangelho, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Você precisa achar esse lugar em Deus. Que o mundo ao seu redor está derretendo, mas você tem uma palavra: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos. O fruto do Espírito é amor. Esse é o fundamento de tudo, porque sem amor você não consegue fazer nada. Sem amor, Ana Maria Madalena, você não consegue dar um passo. O fundamento de tudo aquilo que a igreja precisa é o amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Uma igreja sem amor é uma igreja sem Deus. E o amor, ele não é o amor que passa a mão na cabeça. O amor que Deus fala é o amor que confronta. É o amor que muitas vezes precisa ferir a mente para ganhar o coração. Aleluia. Esse é o amor. É o amor que não aceita a situação. É impossível você ser alegre com alguém se você não ama. É impossível você se alegrar com a conquista do outro se você não ama verdadeiramente o outro. Porque chorar, irmão, quando está tudo ruim é fácil, difícil é se alegrar quando está tudo certo. Eu digo uma coisa para você: o dia que der errado, Diego, vai aparecer muita gente chorando por você. Mas o dia que a chave virar, começar a dar tudo certo, vai ter pouca gente aparecer para se alegrar. Paciência, irmãos, é impossível você ter paciência se você não ama. Longa de você precisa achar esse lugar em Deus, onde não são as suas emoções que governam, mas o Espírito Santo. Que quando você vai falar, você trava a sua boca, porque sabe que você pode ferir alguém, que você pode ferir o seu irmão, e outra coisa, você pode ferir o próprio Espírito Santo.
Você precisa urgentemente buscar essas ferramentas em Deus. Eu cheguei aqui nessa tarde, meu espírito estava pesado, estava assim, estava legal. Mas aí quando ele começou a botar os louvores no meu coração, aí veio os louvores que vieram, aí eu disse assim, agora eu estou entendendo. E essa palavra, essa noite, não é para a gente se alegrar, é para a gente se despertar. Irmãos, nós não podemos brincar. Nós não podemos continuar brincando de sermos crentes. Jesus está às portas. Outro dia eu estava trabalhando, foi o tempo que eu trabalhava no estaleiro ainda. E eu estava caminhando aqui no campo, lá no tinha um negócio. E eu paralisei, e o céu se rasgou assim na minha frente. E eu tive a visão de Jesus olhando para baixo, os anjos se preparando. E eu via naquela visão um relógio, o poder de Deus quase marcando minha noite. E isso já fazem 4 ou 5 anos. Naquele dia eu fiquei em choque, Michel, porque eu nunca tinha tido aquela experiência. E eu vou dar notícia para você, você não vai levar nada daqui para cima. Quando a carruagem de fogo em Melanesia ia buscar Elias, ele teve que deixar até a capa, porque o céu disse: não, daí de baixo aqui não entra nada. Joga a capa fora. Aí Eliseu segurou. Na passagem que Josué disse: olha, vocês fazem o que vocês quiserem da minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Historiadores dizem que todos os israelitas estavam com mochilas. E a mochila foi inventada no Egito. Então Josué teve que passar por pessoas com seus generais, olhando o que as pessoas tinham dentro das mochilas, porque elas tinham que tirar tudo que elas tinham que trazer do Egito, senão elas não conseguiriam entrar na terra prometida. Tem muita gente com as mochilas cheias, só que eu vou dar a notícia: a porta é estreita, não passa a mochila muito cheia. A porta, ela continua sendo estreita e você está com a mochila grande nas costas. E lá quando chegar a hora e você tiver com a sua mochila cheia, você não vai passar por essa porta. E eu já digo que é que enche essa sua mochila. São os seus argumentos, as suas desculpas, as suas mágoas, as suas frustrações, essa raiz de amargura, o seu orgulho, o seu ego. É tudo isso que está aí acumulando a sua mochila. Aí você adiciona isso aos seus pecados de estimação. Porque, posso apertar um pouquinho agora no final? Amém? Porque o nível, o entendimento do nível de santidade que nós temos, parece que Deus mudou. E o nível de santidade de Deus, ele parece o mesmo. Porque nós olhamos para o homossexual e dizemos: vai para o inferno. Nós olhamos para o viciado, vai para o inferno. Nós olhamos para o adúltero, vai para o inferno. Mas nós olhamos os nossos jovens beijando um e outro e queremos que ele vá para o céu. Nós olhamos os nossos jovens se relacionando com todos ali, e nós dizemos: é a idade, não, se Jesus voltar, ele vai ficar. Porque ele está sendo prostituto ou prostituta. A diferença é que aquelas que roubam o bolsinho recebem, você está de graça.
veio. A porta, ela continua estreita e Deus não quer saber a sua idade. Mas eu já vivi tanta coisa nessa vida, pastor. Pior ainda, porque você já sabe muito mais que ele viveu menos e do mesmo jeito que não é ruim. Nós nos esquecemos, irmãos, que a Bíblia diz: aquele que peca conscientemente, ele está crucificando de novo o Filho de Deus. E vai chegar um ponto que já não tem mais sacrifício. A Bíblia diz, lê, Hebreus. Irmãos, eu costumo dizer, a nossa igreja é uma igreja de 90 jovens. E eu gosto disso. Mas a igreja jovem não é desculpa para não ser uma igreja santa. Deus, ele vai buscar a igreja que ele falou lá atrás, a igreja santa, pura, imaculada, sem mancha, com as roupas lavadas, com as suas vestes brancas.